Olá pessoal, tudo bom? Hoje a dica do Tartarugo vai aí para você que vai construir ou reformar e precisa tomar conhecimento de uma parte bem importante da obra, que é a parte elétrica, né? Então, a dica é para você aí procurar bons profissionais. O vídeo vai dar uma ajuda para vocês aí, como dimensionar, qual produto usar, né? Para evitar complicações futuras. O vídeo está bem explicadinho aí, espero que vocês gostem, tá bom? Anderson Tartarugo. Vivemos, atualmente, em uma realidade em que tempo é o que menos temos. Assim, quando compramos um produto, queremos que este tenha o funcionamento perfeito para não perdermos tempo consertando a mercadoria. Dessa forma, vemos que na construção civil não é diferente. Nenhum proprietário quer ter problemas em seu imóvel. Portanto, evitar dores de cabeça como falhas de instalação elétrica é fundamental. A execução de uma obra passa por diversas etapas complexas, o que torna a ocorrência de problemas quase inevitável. No entanto, isso não quer dizer que não podemos diminuir a incidência desses erros. Dessa forma, se prevenir e procurar um bom planejamento estrutural, arquitetônico e financeiro da obra é fundamental para o desenvolvimento perfeito de uma construção civil. A falta de um projeto civil de qualidade pode ocasionar futuros problemas na sua construção civil. Exemplos como o aparecimento de trincas, infiltrações, rachaduras e outras patologias comprometedoras. Além disso, dentre os erros mais recorrentes, é preciso dar atenção àqueles associados à instalação elétrica, como, por exemplo, oscilações na iluminação ao utilizar certos eletrodomésticos e a queda de disjuntores. Essas falhas estão, diretamente, relacionadas com a falta de um projeto elétrico estruturado na etapa de concepção da obra e do projeto arquitetônico. Essa lacuna na construção, portanto, gera gastos que não foram considerados previamente, pois o conserto desses problemas tem um custo elevado e um desconforto para o proprietário, já que é necessária uma intervenção na região interna do imóvel. Além disso, com um projeto elétrico podemos diminuir os gastos com materiais na obra, já que é fácil otimizar a posição do quadro de distribuição reduzindo o comprimento necessário de condutores e eletrodutos. Além de otimizar a determinação da quantidade correta dos materiais evitando desperdícios. Por fim, a última vantagem de fazermos um projeto elétrico está associada com o conforto estético e luminoso da residência. Desse modo, as instalações elétricas são extremamente relacionadas com o design de interiores de um estabelecimento ou residência, sendo fundamental para aqueles que querem transmitir, não só um ambiente bonito, mas uma sensação ou sentimento. Conversando com o proprietário, podemos determinar a luminosidade ideal de cada cômodo e o posicionamento das lâmpadas mais adequado para cada situação, construindo o imóvel personalizado para cada morador. Contudo, é fácil perceber que a falta ou um mau planejamento do projeto elétrico pode dar diversas dores de cabeça em uma obra final e na construção civil. Por isso, é fundamental dar uma grande atenção a esse projeto na hora de construir ou reformar. Pensando nisso, apresentamos 7 etapas para você executar um bom projeto de instalação elétrica. Confira a seguir. Bom, já sabemos que a instalação elétrica que um projeto traz economia e conforto para os proprietários. Assim, entendemos que o planejamento ajuda na hora de cortar gastos de materiais e evita problemas como oscilações de luz ou queda de disjuntores. Além disso, a instalação elétrica é uma das etapas mais importantes de uma construção, e o seu projeto elétrico deve seguir as normas técnicas para instalações elétricas de baixa tensão. A partir disso, apresentamos os 7 passos principais para a execução de um projeto elétrico. O objetivo desse projeto é garantir o bom funcionamento da parte elétrica, bem como a segurança, funcionalidade, acessibilidade e condições de fornecimento da energia elétrica.
Caso a parte elétrica não seja feita de maneira correta, pode dar muita dor de cabeça e gerar muitos transtornos indesejáveis, como por exemplo, incêndios, choques, ou gastos excessivos com maior consumo de energia elétrica. Precisamos saber que, antes de mais nada, tudo se inicia com o projeto arquitetônico. A partir disso, é determinada a planta baixa do imóvel e como utilizaremos as áreas e perímetros dos cômodos para estabelecer diversas diretrizes para nosso projeto de instalação elétrica. É importante, também, realizar um projeto estrutural e um bom projeto financeiro da obra e das instalações prediais. Para alcançar o conforto dos moradores, a intensidade luminosa de cada subdivisão interna do imóvel, desde a cozinha até os quartos, deve estar dentro de um intervalo onde a intensidade é suficiente, mas também não incomode. Assim, obtemos esse intervalo a partir da área dos cômodos e das normas que são estabelecidas. Com isso, levamos em conta a preferência do cliente para a quantidade e a disposição das lâmpadas e interruptores. Dessa forma, conseguimos gerar um maior conforto luminoso para as pessoas que passarem pelo local. Ademais, para as áreas externas ao imóvel não existe uma regra específica para determinar a intensidade luminosa. Nesse momento, a opinião do proprietário é de fundamental para determinarmos a disposição das lâmpadas e interruptores externos. Essa etapa é parecida com a anterior. Determinamos o número de tomadas, que varia com a área e o perímetro dos cômodos. Porém, existe um detalhe que muitas vezes as pessoas ignoram ao construir um imóvel. Devemos levar em conta que alguns aparelhos demandam uma potência energética maior e nesses casos colocamos estrategicamente tomadas de uso específico buscando uma maior segurança e diminuindo as chances de ocorrer futuros problemas. Nesse momento, temos todos os componentes da instalação determinados. Sabemos quantos e onde serão implantadas lâmpadas, interruptores e tomadas. Assim, dividimos a instalação em circuitos menores buscando evitar sobrecargas energéticas e problemas de queda de disjuntores. Com os circuitos menores podemos posicionar o quadro de distribuição de forma a reduzir ao máximo o gasto com condutores e eletrodutos, pois podemos estudar a distância entre os elementos e o quadro em questão. Vale lembrar que ao fazer a fixação de forma incorreta de um quadro de energia podem aparecer patologias no imóvel. Portanto, apesar de ser apenas um detalhe estético, vale a pena prestar atenção e pensar o melhor local. Agora temos que interligar todo esse sistema elétrico. Algumas construções não se preocupam tanto com o dimensionamento correto dessas conexões, gerando diversos problemas posteriores. Assim, devemos seguir as recomendações das normas e nos preocuparmos com a quantidade de condutores dos circuitos passando pelo mesmo eletroduto. Seguindo adiante, a bitola dos condutores vai variar de acordo com a corrente que passa por eles. Portanto, devemos determinar a corrente de cada circuito, encontrando assim a necessidade elétrica dos condutores. Assim, determinaremos a espessura de cada fio para garantir o funcionamento correto e seguro da instalação elétrica. Por último, dimensionamos 2 disjuntores, um termomagnético e um diferencial residual para cada circuito. Estes trabalham juntos para a segurança e o bom funcionamento da instalação. Dessa forma, vale a ressalva de que devemos sempre pesquisar o melhor produto para cada projeto, definindo uma mesma marca para todos os disjuntores, garantindo mais praticidade e funcionalidade. Com essas 7 etapas, é possível compreender como funciona um projeto de instalação elétrica. É comum que apareçam dificuldades em relação a cada um deles, e, como dito anteriormente, é de extrema importância que ele seja feito de maneira correta e com verificações. Assim, a contratação de um profissional ou de uma empresa especializada nesse tipo de serviço pode ser crucial para o seu bem-estar em sua residência ou negócio. Por fim, temos um último ponto necessário para o momento que a execução do projeto em si for começar. Agora temos tudo para começar a execução do projeto. Ou quase tudo.
Para evitar surpresas, é importante listar os condutores, disjuntores e os demais componentes a serem empregados, relacionando e medindo cada um. Importante destacar que a quantidade de metragem de fiação e eletrodutos serão medidos diretamente pela planta baixa, medindo na própria planta ou software, considerando de maneira correta as escalas utilizadas. Por isso é tão crucial um projeto arquitetônico em mãos. Essa relação de materiais garante que seja possível fazer uma estimativa de qual será o custo da execução do projeto, orçando diferentes empresas, visando uma economia no momento da aquisição, além de organizar a compra dos materiais e montagem. Ademais, vale lembrar que a norma NBR 5410 deve ser seguida para os cálculos da instalação. Assim sendo, podemos adicionar, como etapa final do projeto, uma estimativa de gastos para executar a instalação. Esse processo é feito com uma consulta e uma pesquisa do mercado local. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre como fazer um projeto de instalação elétrica, entre em contato conosco através do nosso Instagram AndersonFranco010. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe nosso conteúdo do universo da construção civil. Participe conosco e deixe seu comentário ou sua opinião nesse vídeo. Será um prazer atendê-lo. Até a próxima!